Boa noite, muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre as polêmicas da sucessão testamentária, da sucessão legítima. Sejam bem-vindos a mais uma aula de direito das sucessões. Hoje o assunto é super interessante porque a morte é a única coisa certa da vida, e aí nós vamos tratar sobre a sucessão testamentária, sucessão legítima, as polêmicas que envolvem essas sucessões, e vou estar aqui também para esclarecer dúvidas, para que nós possamos aprender um pouco mais do direito de forma descomplicada. Então, quando a gente fala de sucessão, a gente está falando daquele que vem depois, né? Quando a gente fala de sucessão, por exemplo, na titularidade de um bem, aí eu estou vendendo meu bem, eu sou o titular daquele bem e aquele comprador, o adquirente, ele está me sucedendo na propriedade daquele bem. E quando a gente fala de sucessão, na questão dos bens que são herdados, nós estamos falando da morte de alguém e que no momento do óbito o bem vai se transmitir aos seus herdeiros legítimos e testamentários. Qual é a sucessão que prevalece sobre a outra? Então, a sucessão testamentária vai prevalecer sobre a sucessão legítima. Então, prevalece a vontade do testador de estabelecer um testamento, e essa vontade do testador vai prevalecer sobre aquilo que a lei prevê, né? E por isso que, se a pessoa faleceu e deixou testamento, esse testamento vai ser aberto para que assim se transmitam os bens aos seus herdeiros. Muito bem, então a última vontade do autor da herança vai prevalecer. E aí nós vamos analisar se esse testamento está de acordo com o que prevê a lei, né? Então, sabemos que precisa ser resguardado 50% do que pertence à pessoa para ser resguardado para os seus herdeiros legítimos, né? Que são os herdeiros necessários, melhor dizendo, que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge ou companheiro. Então, esses têm direito a receber 50% da herança. E se aquela sucessão testamentária, né, se o óbito daquela pessoa ocorreu e essa pessoa deixou um testamento, isso vai aparecer nas certidões necessárias para a abertura do inventário. E ocorrendo um testamento, a existência de um testamento, esse inventário vai ter que ser, na verdade o inventário não, o testamento vai ter que ser aberto no judiciário. E o advogado vai requerer, na petição inicial de abertura, registro e cumprimento do testamento, que todos os herdeiros estão concordes, e vai solicitar uma autorização para levar o inventário para ser realizado no cartório, né? Por quê? Porque se todos estiverem de acordo e não houver incapazes envolvidos, o inventário pode ser feito no cartório de forma extrajudicial, que é bem mais tranquilo, bem mais célere. E aí nós vamos observar o que prevê o testamento a respeito da distribuição dos bens, e vamos abrir esse testamento, registrar, cumprir o testamento e abrir o inventário. Então, esse é o procedimento. Então, colocando as duas espécies de sucessão, nós temos a sucessão testamentária prevalecendo sobre a sucessão legítima, que é aquela que a lei prevê, a ordem da vocação hereditária. Quem herda em primeiro lugar? Herdam os
filhos, os descendentes. Se aquela pessoa não deixou filhos, quem herdam são os ascendentes. E em terceiro lugar, o cônjuge. Então aquela pessoa faleceu sem filhos, sem pais, sem descendentes, sem ascendentes, herdam o cônjuge. E se não deixou cônjuge, os colaterais na ordem da vocação hereditária, 2º grau, 3º grau, 4º grau, irmãos, tios e sobrinhos, primos, nesta ordem. Muito bem, polêmicas envolvendo isso, né? Então a gente sabe que o testamento, ele vai ser feito em vida por alguém, que é uma forma de planejamento sucessório em que a pessoa em vida vai distribuir o seu patrimônio para ter eficácia após a sua morte. Muito bem, então a pessoa faleceu, doutora, sou bacharel em Direito, que legal, Joevane, né? Então muito bem-vinda, muito bem-vindos todos aqui, né? E mesmo sendo bacharéis, estudantes, advogados, a gente está aqui para compartilhar conhecimento e para que a gente venha a aprender a como fazer, né? E como isso acontece na prática. Por quê? Porque a morte é a única coisa certa da vida. Então as pessoas, como eu falei hoje na aula, né? As pessoas nascem, elas alcançam a maioridade, vão praticar relações jurídicas, contratos obrigacionais, elas vão adquirir patrimônio, vão casar, vão ter filhos e vão morrer. Então isso aí é a ordem natural da vida. E a gente percebe que o direito civil sempre vai estar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Então não tem como. Amo essa área de direitos e sucessões. Eu também, meu amor, eu amo esse nicho do direito, né? Essa parte das sucessões, que é o último capítulo lá do direito civil. E assim, tem gente que fala assim, o direito civil é difícil, são 2046 artigos, mas eu me dou muito bem com o direito civil, né? A gente tem uma conexão muito boa. E é assim, né? Porque faz parte do nosso cotidiano. E por isso sempre vai ter uma demanda para a gente atuar no ramo do direito civil. Saudade, Romário, que legal, né? Quantos alunos maravilhosos aqui que estão prestigiando, né? E isso é maravilhoso, né? Tanto compartilhamento de conhecimento. Então, prestigiem, curtam, repliquem aí, né? Enviem os aviãozinhos, porque nós vamos falar das polêmicas que envolvem aí a sucessão testamentária e a sucessão legítima, e vamos conversar e tirar dúvidas, né? A senhora me contrata como assistente jurídica. Olha, no meu curso a gente tem essa parceria profissional, né, permitindo e oportunizando aí que estudantes e bacharéis façam essa assistência jurídica com 50% de honorários para o meu assistente e dividindo comigo, né? 50%. Então é maravilhoso, porque a gente aprende com quem faz e assim a gente vai aprender fazendo, né? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então vem pro curso você também, né? Então a gente tá com a lista de espera lá no link na bio, vai lá, se inscreve, que vai ser muito bom. Está sendo muito bom esse curso, porque é um projeto antigo que eu coloquei em prática em 2021, né? Então, maravilhoso. E Devane, muito bom ter você aqui também, querido. Mariana, vocês são maravilhosos, gente. Fale sobre o testamento do Gugu. Pois é, Joevane, eu até tenho uma live sobre o testamento do Gugu, né? Porque ele não quis privilegiar a mãe dos filhos dele. E aí ele privilegiou os 3 filhos e os 5 sobrinhos e deixou um legado de alimentos para a mãe dele. Mas ela quer reconhecer a união estável entre eles para que ela tenha direito à metade de tudo, né? Porque cônjuge é meeiro. Cônjuge não é herdeiro, tá? Então, cônjuge e companheiro são meeiros. Então, meação é diferente de sucessão. Então, é uma polêmica que a gente precisa também entender, que muita gente confunde, né? Então, como é que se procede? Então, quando uma pessoa é casada pelo regime da comunhão parcial de bens, então o cônjuge é meeiro. Então, João e Maria são casados pelo regime da comunhão parcial de bens, têm 2 filhos. João morre, eles adquiriram um patrimônio de 1 milhão na constância do casamento. Qual é a parte da Maria? 50%, 500 mil. E os outros 500 mil?
metade do filho, metade da filha, tá? Então é assim que se faz a partilha de bens. Cônjuge é meeiro e os filhos são herdeiros desse bem que foi constituído na constância do casamento. Ah, mas o advogado amigo do meu advogado do meu amigo, do meu primo, falou que a esposa também tem direito a ser herdeira. O advogado do seu primo, do seu amigo, está errado. Então, a gente vê muito curioso atuando nessa área. Então, a gente tem que entender de uma vez por todas que sucessão é diferente de meação. Que num casamento, pelo regime da comunhão parcial de bens, João morreu, Maria é meira, ela não é herdeira dele. Quem são os herdeiros? Os filhos, então 50% já é dela. Quanto que a gente vai levar para o inventário? 100%, aí faz a meação e faz a herança. É assim que se faz. Vai ter imposto sobre a meação? Não, porque ela já tem os 50%. Então não vai ser recolhido ITCMD da parte que cabe a ela, né? Só vai legitimar aquilo para poder depois registrar no registro de imóveis, certo? Sucessão testamentária é válida no Brasil? Sim, ela prevalece, né? A sucessão testamentária prevalece sobre a sucessão legítima. Tanto que o artigo 1784 do Código Civil, que inaugura o direito das sucessões, ele prevê assim, ó, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Então, por isso que a sucessão testamentária vai prevalecer, porque é a última vontade do autor da herança. Então, ele deixou em vida, manifestou vontade em vida de fazer cumprir aquele testamento. E aí existem várias polêmicas, porque às vezes os herdeiros não se conformam com a última vontade do autor da herança. Então a gente precisa também entender que aquilo é dele, o patrimônio é dele e ele faz o que ele quiser, gente. Então às vezes é uma questão muito complicada. Isso, 500 mil de meação, 250 para cada filho. Exatamente assim, tá? Então assim a gente vai proceder, ok? Por quê? Porque tem muitas pessoas que acabam cometendo equívocos, inclusive advogados, que quando eu pego um inventário em trâmite, um inventário judicial, eu tenho que arrumar a casa, eu faço uma petição denominada chamamento do feito à ordem. O que é o chamamento do feito à ordem? Vamos fazer uma arrumação, né? Porque às vezes aquela ação está totalmente desajustada, né? E aí a gente precisa arrumar a casa. Eu faço a árvore genealógica e vou explicar ao juiz, porque às vezes nem o juiz está entendendo a confusão que está ali estabelecida naquele inventário. Por isso que tem inventário aí que dura 20 anos, 30 anos, porque as pessoas acabam não prestando atenção no que a lei diz. E realmente o artigo 1829 ele é muito complexo, muito complexo. A meação é dos bens comuns? Exatamente, dos bens comuns, daquilo que foi adquirido onerosamente na constância do casamento. Os bens particulares, aí o cônjuge entra como herdeiro, tá? Então, quando eu falei da meação, eu estou me reportando àqueles bens que foram constituídos na constância do casamento, que são denominados bens comuns. Então, esses bens comuns, metade do cônjuge, e a outra metade divide por tantos filhos quantos existirem daquela pessoa que faleceu, tá? Então, isso assim vai acontecer. E se ele tiver um bem particular? Se ele tem um bem... O que são bens particulares? Bens anteriores ao casamento, bens doados e bens herdados. Então, João recebeu de herança do pai dele uma casa que vale 300 mil. Como é que nós vamos fazer a partilha desse bem? A Maria vai ser herdeira concorrendo com os descendentes. Aí vai haver a sucessão concorrencial, perfeito? Então, 300 mil de um bem particular, de um bem herdado, que a Maria não teria direito se ela divorciasse do João, 100 mil para Maria, 100 mil para o filho 1, 100 mil para o filho 2. Então, assim nós vamos dividir. Aí, neste caso,
a Maria é herdeira. Ela só é meeira daquilo que foi adquirido onerosamente na constância do casamento. O bem doado é a mesma coisa e o bem anterior também. Idem, né? Então, Carlos, se for na comunhão parcial e total de bens, sim. Isso. Então, na verdade, na comunhão parcial a gente vai diferir os bens comuns dos bens particulares. E na comunhão universal, como é que se procede? O cônjuge é meeiro de tudo e não é herdeiro de nada. Tá? Então, ele é meeiro de todo o patrimônio anterior, doado, herdado, particular, comum. Então, o cônjuge vai ser meeiro de todo o patrimônio. E aí, no caso da comunhão universal de bens, não vai ter herança. O cônjuge não vai ser herdeiro. Tá? Então, as pessoas fazem muita confusão em relação a esse assunto, até porque, como eu falei, o artigo 1829, inciso 1, é muito confuso. Tá? Então, a gente vai ler, reler. Então, eu como sou professora também, né? Então, sou advogada e professora. Então, a gente está sempre se atualizando. Então, a gente tem que ler com muito cuidado, com muito critério, o inciso 1 do 1829. Que ele diz lá que o cônjuge vai concorrer com os descendentes, que aí a gente chama de sucessão concorrencial, só se for casado pelo regime da comunhão parcial de bens e tiver deixado bens particulares. Então, essa é a leitura traduzida do inciso 1 do 1829, ok? Então, a herança dos bens particulares depende do regime de bens? Então, em regra, é a comunhão parcial, né, que vai entrar na herança, na sucessão concorrencial. Se for comunhão universal de bens, aí o cônjuge é meeiro de tudo, não herda nada. E se for separação obrigatória, que tem um erro de técnica legislativa super grave no inciso 1 do 1829, porque se você parar para ler e abrir seu vademecum agora, você vai ver que está lá escrito assim, ó: a sucessão defere-se na ordem seguinte: 1. Aos descendentes em concorrência com cônjuge, salvo se casado pelo regime da comunhão universal, ou seja, não vai concorrer, ou no da separação obrigatória. Aí ele coloca entre parênteses assim: artigo 1640, parágrafo único. Tá errado, porque a separação obrigatória está no 1641. Né? Então eu chamo a atenção dos meus alunos para um erro grave no próprio Código Civil. Por quê? Porque, na verdade, o direito das sucessões, ele foi o último a ser feito, né? O capítulo das sucessões. E você pode perceber que o direito das sucessões, ele é muito diferente do direito de família. E tem gente que insiste em confundir família com sucessões, e não se confunde. Por quê? Porque uma coisa é a meação, por exemplo, quando aquele casamento é dissolvido através do divórcio. Então, João e Maria são casados pelo regime da separação total de bens. Cada um fica com o que é seu, não partilha nada. Mas na morte vai partilhar, que no meu ponto de vista está até errado. Né? Porque em vida eu quis casar pelo regime da separação total de bens justamente para não haver uma confusão patrimonial. Mas isso não vai acontecer lá depois, no momento do óbito. E aí eu chamo a atenção de vocês nessa questão, né, do erro que existe lá no inciso 1, porque fala de separação obrigatória e entre parênteses está escrito 1640, parágrafo único, que não é o 1641. E ele continua dizendo assim, ó: e na comunhão parcial de bens, salvo se os bens particulares, salvo se casado na comunhão parcial de bens. Ou seja, qual é a tradução que a gente faz do 1829, inciso 1? Comunhão universal, vai haver sucessão concorrencial? Não. Separação obrigatória, vai haver sucessão concorrencial? Não. Comunhão parcial, vai haver sucessão concorrencial? Sim, se tiver bens particulares. Tá? E aí, na separação total, como é que ficaria? Na separação total, o cônjuge não é meeiro, certo?
Então, na separação total, o cônjuge é herdeiro, concorrendo com os descendentes. Ah, de quais bens? De todos os bens. Então, olha só que loucura, que se aquele casamento terminar pelo divórcio, o cônjuge não tem direito a nada. Mas se aquele casamento terminar com a morte, o cônjuge vai ter direito a concorrer com os descendentes. Então, João é casado com Maria. João tem 3 filhos anteriores ao casamento. E Maria tem 2 filhos, aquelas famílias recompostas, né? E aí eles casaram com separação total de bens. Se eles divorciarem, o que é dele, o que é dela. Os filhos dela herdam o que é dela, os filhos dele herdam o que é dele. Mas se ele morrer antes dela, ela vai concorrer com os filhos dele. Então aquela herança do João vai ser partilhada por 4. Tá? Então isso a gente precisa se preocupar, porque eu discordo dessa distribuição da herança, certo? E se eu tiver um cliente que tenha algum tipo de situação fática envolvendo a separação total de bens, eu vou defender até o fim que não tem direito à herança. Até porque, se em vida o João escolheu o regime da separação total de bens, é porque ele está dizendo implicitamente para Maria assim: o que é seu, o que é meu, e o que nos une é o amor. E o dia que esse amor terminar, a relação também termina, porque não há um interesse patrimonial. Então, se em vida a gente pode manifestar vontade, por que essa vontade não prevalece após a morte? Então, é algo que ele fere a autonomia privada da vontade. E aí a gente precisa discutir isso. É como se o direito das sucessões tivesse sido feito às pressas, né? Já está no final, então vamos fazer de qualquer jeito. Sabe aquele trabalho que você tem que entregar, né? Está no prazo final, você foi muito esmerado no início, mas no final você acaba fazendo de qualquer jeito. Eu percebo o direito das sucessões mais ou menos assim, né? Que são 63 artigos só de sucessões, mas muitas polêmicas envolvendo o direito das sucessões. Até porque, como eu falei, acaba entrando em contradição com os outros ramos do direito civil. Os outros ramos não, né? Os outros capítulos do direito civil. Por quê? A própria compra e venda. Por exemplo, se eu quiser hoje vender tudo que eu tenho, eu posso? Posso. Eu posso vender tudo que eu tenho. E por que eu não posso deliberar em testamento que o meu bem fique para uma pessoa só? Eu poderia fazer isso. Por quê? Autonomia privada, né? Que deve prevalecer. Autonomia privada, liberdade de contratar, né? Mas a gente vê um retrocesso aí no direito das sucessões, né? Deixa eu ver. Na separação total de bens pode testar todo o patrimônio para os filhos e o cônjuge sobrevivente não herdar nada? Aí é uma polêmica. Sabe por quê? Porque o cônjuge é considerado herdeiro necessário no artigo 1845. Então, 1845 diz assim, são herdeiros necessários os descendentes e o cônjuge. E ali não está excluída a separação absoluta. Então, se o João faz um testamento privilegiando os 3 filhos, excluindo a esposa, essa esposa pode vir a pleitear a nulidade daquele testamento. Por quê? Porque não respeitou a legítima, que eu particularmente sou contra também, né? Então, a legítima, que é o que está previsto no 1846, né, que eu preciso reservar 50% para os meus herdeiros necessários e o cônjuge é considerado herdeiro necessário, independente do regime de bens. E aí a gente vê, como eu falei, uma contradição. Porque se João e Maria se divorciarem, ela não vai ter direito a nada. E nem ele vai ter direito a nada.
e por que que isso precisa ser deliberado em testamento, né? Então, não faz muito sentido, mas assim é o que acontece, viu? Então, a gente vê que existem alguns retrocessos aí, né, pessoal? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Por quê? Porque há muitas polêmicas envolvendo o direito das sucessões. Então, os bens se transmitem automaticamente no momento do óbito, droit de saisin, que é a transmissão dos bens aos herdeiros legítimos e testamentários, e que precisa proceder o inventário, por quê? Para formalizar aquela transmissão de bens, porque a gente sabe que eu sou dona de um bem quando eu registro o título translativo necessário para eu ser a titular daquele direito. Então, eu tenho uma escritura de compra e venda, escritura pública de compra e venda. Eu sou dona? Não, eu não sou. Eu não sou dona, porque se eu não registrar aquela escritura pública no registro de imóveis, o imóvel continua em nome do alienante. Então, eu, adquirente, comprei aquele bem, eu preciso registrar aquela escritura pública no registro de imóveis, certo? E que o título translativo pode ser a escritura pública de compra e venda, a escritura pública de doação, o formal de partilha, o traslado da escritura pública de inventário, se eu fizer o inventário extrajudicialmente, né? Então eu vou ter em mãos a escritura pública realizada em um tabelionato de notas, qualquer tabelionato de notas do país, tá? Não precisa ser no último domicílio do falecido, porque a gente tem a regra do 1785 no Código Civil, que prevê que o inventário precisa ser aberto no último domicílio do falecido. Mas se esse inventário for extrajudicial, aí eu posso fazer em qualquer tabelionato de notas do país, certo? Então eu não preciso fazer no último domicílio do falecido. Então isso a gente tem aí de, vamos dizer assim, mais... como é que se diz? Mais rápido, né? Mais célere para fazer o inventário, tá? Então a gente hoje tem o e-notariado, que também podemos fazer a ata notarial online, né? Então facilitou a vida de todos os envolvidos naquele inventário. Então a gente percebe que muitos herdeiros ficam insatisfeitos quando descobrem que o pai, por exemplo, fez um testamento privilegiando um filho em detrimento dos outros. Mas é a vontade dele, né? Então ele pode, por exemplo, um pai que tem 3 filhos, fazer um testamento privilegiando um filho com 50% do patrimônio dele e dividir os outros 50%? Sim, pode. Tá? Então isso pode ser feito. E aí vamos respeitar a vontade do falecido, né? Então, existem muitas controvérsias e conflitos familiares nessa questão. E a questão da colação também. O que é colação? Quando os bens são colacionados? Quando é que os bens devem ser colacionados? Quando houve uma doação do pai para o filho de um bem, e aí aquele bem, quando o pai morre, volta ficticiamente ao acervo hereditário para haver a distribuição igualitária, a não ser que na escritura pública de doação, agora eu estou fazendo uma consultoria jurídica aqui, né, prestando uma consultoria jurídica, nessa escritura pública de doação, o pai deixe registrado que aquela doação que está sendo feita, realizada de um bem para aquele determinado filho, está dispensada da colação. Ou seja, ele utilizou da parte disponível dele para doar aquele bem para o filho 1. E o filho 1 tem aquele bem, mas está dispensado da colação. Quando esse pai morrer, se ele morrer antes dos filhos, que é a ordem natural da vida, né, o filho que já recebeu em vida aquele patrimônio de 200 mil, aquele patrimônio é dele.
E o que ele vai participar dividindo com os irmãos? Vai participar do restante do patrimônio do pai, certo? Porque aquele bem foi dispensado da colação. Então, repetindo, o que é colação? Os bens são colacionados quando houve uma doação, e obviamente a doação em vida, né? E aí aquele bem volta ficticiamente para constar do acervo hereditário para haver uma distribuição. E quando a gente fala de distribuição, de herança, nós vamos primeiro ter esse cuidado de verificar se houve alguma doação do pai para o filho, para verificar se vai haver necessidade da colação, e depois vão pagar as dívidas do falecido, que é uma coisa que as pessoas também acabam achando que não é para fazer isso, mas a dívida não morre com o morto, tá? Então quem vai pagar as dívidas do falecido é o espólio dele. Então como é que a gente faz vamos dizer assim, como é que vamos proceder à partilha de bens? Primeiro nós vamos verificar qual é o patrimônio, né? Então vamos verificar se houve alguma doação para ver a colação. Depois nós vamos pagar as dívidas e depois nós vamos calcular a legítima e depois fazer a partilha, tá? Então é assim que se faz uma partilha de bens. E tem várias polêmicas porque, por exemplo, João é casado com Maria. O pai do João faleceu e não foi aberto o inventário do pai do João. E aí o João depois falece, mas faz o inventário do João e depois faz o inventário do pai do João. A Maria vai ter direito? Ela vai. Por quê? A Maria é herdeira do sogro? Não, ela não é herdeira do sogro, né? Mas o João, quando o pai dele morreu, ele era vivo. Então aquilo que caberia a ele, que caberia a ele, né, se vivo fosse, vai ser partilhado com ela e com os filhos, tá? Então eu já trabalhei em alguns inventários em que nós fizemos ali a árvore genealógica para explicar, porque isso as pessoas elas não entendem. Então a gente precisa desenhar, né, para que as pessoas possam entender a dinâmica de como isso funciona, né? Então a gente vai desenhar e explicar, pautado na lei, com muita calma, muita sabedoria, discernimento, porque é um momento que as pessoas estão frágeis e vulneráveis. E aí a gente precisa ter essa sensibilidade aqui para poder trabalhar, né? Muitos alunos queridos aqui, né, que estão prestigiando, vocês também prestigiando aqui a live. Então, são assuntos que a gente precisa debater. Por quê? Porque não vai deixar para depois que a pessoa falecer para poder verificar. Então, eu preciso entender anteriormente como é que funciona para eu poder ter um esclarecimento a respeito. Claro que não é você querer fazer uma partilha de uma pessoa que não morreu, né? Porque herança, só existe herança de pessoa que já faleceu. Então a gente verifica aí muitas polêmicas envolvendo essas situações. Agora, se todos os herdeiros estão concordes, inclusive esses herdeiros podem reconhecer um filho socioafetivo. Olha só que interessante. Então a gente pode ter o reconhecimento de um filho socioafetivo. Então João tinha 2 filhos do casamento, mas ele criava o enteado como se filho fosse. E os próprios filhos vão falar, realmente, o papai, ele considerava o filho da esposa dele como filho dele. E os próprios filhos podem reconhecer isso. Eu faço a minuta de inventário e é possível registrar na minuta o reconhecimento de um filho socioafetivo, para que aquele filho socioafetivo tenha direito à herança partilhada por 3. Aquele filho adotado que às vezes deu entrada no processo de adoção, mas não finalizou. Mas a vontade dele já foi manifestada, como aconteceu com o Agnaldo Timóteo. Ele tinha já
feito o processo de adoção, né, dado entrada no processo de adoção, mas aquele processo não foi finalizado. Mas ela foi considerada filha? Sim, ela foi considerada filha. E assim pode ser feito também, de forma extrajudicial. Se todo mundo estiver concorde, né, se todos estiverem de acordo, inclusive reconhecer a companheira do pai, o companheiro da mãe. É porque às vezes quando envolve dinheiro, as pessoas elas ficam cegas, né? Mas é tão bom quando a gente tem esse bom senso, né, de reconhecer, olha, realmente ela era companheira do meu pai, então vamos reconhecer o direito dela. Gente, isso é maravilhoso quando as pessoas elas agem assim, né? E aí isso pode ser feito em ata notarial, né? Em ata notarial não, em escritura pública do inventário, né? Que a gente pode fazer isso. Ah, professor, e se eu não sei quanto é que meu pai deixou no banco? Eu não tenho o extrato bancário dele. Eu posso fazer esse inventário no cartório? Sim, pode. Você vai fazer uma escritura pública autônoma de inventariante requerendo ao tabelião que expeça um documento para o Banco Central para procurar quaisquer contas em nome do falecido. Olha que interessante. Então não há necessidade também de alvará judicial para isso. Então, se eu tenho dúvidas sobre o valor depositado na conta do falecido, seja uma conta poupança, conta corrente, conta investimento, eu tenho como providenciar isso também de forma extrajudicial. Então o melhor é o acordo, é o que eu falo sempre, levanto a bandeira da desjudicialização. E a gente que entende de direito notarial, registral, a gente vai ter uma clareza maior para poder orientar os clientes nesse sentido. Então não vale a pena litígio, não vale a pena brigar. Vamos colocar a consciência, vamos colocar a mão na consciência, vamos ajustar. Então eu posso fazer uma escritura autônoma de requerer que o tabelião expeça esse documento ao Banco Central para ali eu ter na data do óbito qual era o saldo. Agora, claro, se o falecido tinha um cartão de crédito que comprou parcelado e com débito automático, obviamente que esse valor vai ser descontado da conta dele. E quando o inventário for concluído, ele já não vai ter aquele valor que inicialmente havia na data do óbito, mas isso tem total coerência com o que eu falei aqui agora, né? Então, eu acabei de falar o quê? Que antes de fazer a partilha, pode também fazer o quê? Pode fazer não, precisa fazer, pagar as dívidas. Pagar as dívidas. Ah, então, para fazer, serve para sacar também? Para sacar tem que ser a escritura pública de inventário, tá? Então, mesmo que seja só de um valor, eu posso fazer um inventário só de um valor, que se for judicial, eu vou fazer um alvará, né? Então, por exemplo, o João faleceu, só deixou dinheiro na conta, né? Então deixou 100 mil reais na conta corrente ou na conta investimento. O que eu vou fazer? Não vou abrir inventário que não há necessidade, eu vou fazer um alvará judicial. Então eu vou requerer ao juiz explicando que o João faleceu na data tal, deixou 3 herdeiros e o valor de 100 mil reais na conta. Juiz vai expedir um alvará depois de pagar o imposto e aí a pessoa vai lá, os herdeiros vão sacar aquele valor. Aí tudo bem, todos os herdeiros juntos, né? Porque o alvará sai em nome de todos os herdeiros. Ah, professora, mas eu quero fazer da forma extrajudicial, eu posso? Sim. Então eu vou, aí não resta outra alternativa, né? Eu vou abrir o inventário, que é muito simples, né? Eu faço a abertura do inventário no site da Secretaria de Fazenda de cada estado, né? Então depende onde a pessoa está, né? Onde estão localizados os bens daquela pessoa, e eu posso fazer em qualquer estado, né? Então eu preciso atentar para que, se for bens, se eu fizer inventário de bens, eu preciso olhar qual é a lei vigente, porque é a lei estadual que prevê o ITCMD, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu vou falar do alvará de valores. Então eu vou abrir um inventário
para poder fazer um traslado, uma escritura pública para sacar aquele valor, mas só depois do inventário concluído. Por quê? Porque eu preciso antes pagar todas as dívidas. Por isso que é necessário a juntada das certidões negativas, certo? Porque se aparecer uma dívida fiscal, uma execução, aí isso vai bloquear que a pessoa finalize o inventário. Então, primeiro pague as dívidas, né? Então, não é simples assim. Ah, eu posso chegar lá no banco e sacar o valor? Não, não é assim. Então, tem gente, mas eu tenho a senha do banco do meu pai, eu posso lá sacar o valor? Você depois vai ter que prestar contas lá, se isso, né, vier à tona, porque a gente sabe que tem pessoas que fazem isso, inclusive usam o cartão de crédito do falecido, né? Gente, isso é fraude, né? Pelo amor de Deus. Então não é assim que se procede. E se for o inventário de um imóvel? Então João faleceu, ele estava lá em Minas Gerais, morando em Minas Gerais, tem bens em Mato Grosso do Sul, tem bens em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu posso abrir um inventário no Rio de Janeiro? Posso. Eu posso, só que eu vou ter que recolher o ITCMD lá em Mato Grosso do Sul, na Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul, vou ter que recolher o ITCMD daquele imóvel que está em Minas Gerais e daqui do Rio de Janeiro, porque é um imposto estadual. Então nós vamos observar a lei estadual, porque a alíquota varia, né, de estado para estado. Em caso de haver somente dinheiro em banco, não pode ser feito extrajudicialmente? Pode, meu bem, que é o que eu falei aqui, né? Então, pode ser requerido o extrato bancário, né, através dessa escritura pública autônoma e fazer um inventário extrajudicial, né? Então, eu preciso primeiro saber qual é o valor depositado na conta no momento do óbito, certo? Então, se eu não sei, porque na hora de preencher o inventário, eu vou ter que informar, né? Fulano faleceu qual dia, qual data, né? E qual a idade, quem era o cônjuge, tem filhos, qual o nome dos filhos, qual o endereço, é super minucioso, tá? Então, o preenchimento dos dados é muito minucioso. O que ele deixou de bens? Há um valor que foi descoberto, esse valor, através dessa escritura pública autônoma, né, que o próprio tabelião expediu para o Banco Central, e hoje nós temos o resultado. Olha, ele tinha 100 mil reais. Eu posso fazer um inventário extrajudicial? Posso. Eu posso fazer um inventário extrajudicial. E eu vou colocar lá, valor na data do óbito, 100 mil reais. E aí eu vou fazer a minuta, vou primeiro providenciar todas as certidões negativas, né, necessárias para a abertura do inventário, porque se tiver uma dívida, aquele inventário, como eu falei, não vai ser concluído, porque primeiro pague as dívidas, certo? E às vezes não sobra nada para ser distribuído. Por quê? Porque o falecido tinha tanta dívida, tinha execução fiscal, previdenciária, condomínio, IPTU, né, que a gente sabe que são obrigações próprio terreno, que impedem que o inventário seja concluído. Então a gente tem que ter cuidado com isso também. E se tiver alguma execução, e obviamente sem ser dívida prescrita, né? Porque a dívida prescrita não pode ser cobrada, até pode ser cobrada, mas ela não vai ter, ela vai ser declarada prescrita, né? E aí não vai ter que pagar, né? Então, por isso que às vezes o credor do falecido também se habilita como inventariante, mas aquela dívida está prescrita. Qual é o tempo de prescrição de uma dívida? 5 anos da data do vencimento da dívida, né? Então, o credor do morto pode se habilitar no inventário? Sim. O credor do falecido pode abrir um inventário? Sim. Ele pode ser um inventariante, né? E isso é uma questão também polêmica, que a dívida não morre com o morto. E aí a gente precisa entender isso. Entendeu, Cris? Que a gente pode sim fazer um inventário extrajudicial, mesmo que seja de um valor depositado existente na conta corrente, na conta investimento, no tesouro direto, sei lá, qualquer tipo de investimento. Então, pode ser feito o inventário sim. Pague as dívidas, né? Então, a gente está sempre se falando, né, querida?
uma aluna querida, nossa, agora já é advogada, maravilhosa, somos colegas, né? Fui na formatura da Cris, gente, é tão bom, né? Poder também participar da vitória dos meus alunos, Fábio também aqui. Nossa, quantas histórias maravilhosas, né? Da gente poder hoje contribuir com aqueles que já foram alunos hoje, colegas de profissão, amigos, isso aí é maravilhoso, né? Então é assim mesmo, a gente vai compartilhando conhecimento para que vocês também possam crescer. E estudar é para sempre, né? Já fez judicialmente, demora por conta do retorno de ofícios pedido aos BONPs. É, exatamente, né? Então, sempre no judiciário vai demorar mais, né? A gente sabe que, infelizmente, é uma questão, assim, que a burocracia é que impede que as coisas realmente aconteçam, né? Então, a gente sabe que isso é um problema do judiciário, né? Um problema de quem não quer realmente cumprir com as suas tarefas, com as suas funções, né? Então, eu não fico postergando nada, eu faço o que eu tenho que fazer, então vamos embora fazer. Nada de ficar procrastinando. E a gente sabe que, infelizmente, isso acontece, né? Em todas as esferas. Então, o que a gente puder fugir do judiciário e fazer no extrajudicial, melhor, né? Então, a gente já pode fazer divórcio, inventário e uso capião, né? Ontem eu dei uma aula sobre uso capião administrativa para os alunos do curso, maravilhosa aula, com exemplo de ata notarial, com exemplo de minuta, de como você vai proceder para fazer o uso capião, né? Que eu vou fazer uma live sobre isso também, né? Que é algo muito recorrente também, porque as pessoas elas querem ter propriedade, né? Então, propriedade, primeiro saúde, né? E um teto para morar, porque a gente precisa, isso é garantia mínima, né? E básica e constitucional de ter um teto para morar. E quem não quer transformar uma posse em propriedade, né? Então a gente precisa também ter olhos para isso. E em se tratando de inventário, as pessoas ficam preocupadas também, né? Até porque se aqueles herdeiros se mantiverem inertes em relação à abertura do inventário, pode haver uso capião também desses herdeiros, inclusive também um arbitramento de aluguel. Por quê? Porque são 5 filhos, um só está utilizando o bem, então os outros têm o direito de cobrar a ele o aluguel. Ah, qual o valor do aluguel? R$1.000, então 200 para cada um. Então você paga 200 para cada herdeiro e você fica morando no bem, né? Mas a gente precisa também saber disso. Ah, professor, eu posso usucapir um bem que está, que é de herança? Sim, se ninguém se manifestou. Ah, mas espera aí, eu estou aqui porque o outro permitiu que eu estivesse. Ah, então tudo bem. Então atos de liberalidade são considerados detenção. Lembram do artigo 1198 e o artigo 1208 do Código Civil? Aí a gente vai falar de direito das coisas. Então o que é detenção? Então eu tenho detenção que não é posse, que é diferente de posse. Então quando é que eu tenho detenção? Quando eu tenho uma relação de subordinação ou quando alguém me permite utilizar aquele bem. E aí eu não posso usucapir, porque detenção não é posse. E aí eu não vou poder usucapir. Ah, como é que eu vou provar isso? Ah, aí é complexo, né? Por isso que o direito é complexo e cada caso é um caso e a gente precisa analisar a situação fática daquele caso. Então, nas questões que envolvem a usucapião de um herdeiro cuja casa ele está usufruindo sozinho daquela casa, em que é de 5 pessoas, mas eles também se mantiveram inertes. Porque um dos requisitos da usucapião qual é? Inércia do proprietário. O proprietário precisa se movimentar, porque se eu não me movimentar, eu vou ser engolida, né? O meu direito vai cair por terra. Então a gente precisa também se preocupar com isso. Tem gente que vive no mundo da lua, né? Que não age, que não vai regularizar suas situações, vive junto, não casa, não registra união estável, compra casa e não registra, tá tudo de qualquer jeito, a vida tá uma bagunça, né? Porque, na verdade, como eu faço uma coisa, é como eu faço todas as coisas, né? Então, tem um livro que é muito interessante, eu esqueci o nome do livro agora, que ele fala sobre isso.
O jeito que eu faço algo é da mesma forma que eu faço tudo. Então, a gente prova quem a gente é, fazendo o que a gente faz. E da forma como eu faço uma coisa, é a forma que eu faço todas as coisas. Então, a gente precisa se preocupar com isso. E se eu me mantiver inerte em relação a um direito que me é inerente, eu posso vir a perder esse direito. Então, cuidado. Tá? Cuidado, porque a gente fala assim, não vou perder nunca, não vai acontecer. Cuidado, porque não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa ter regra, ter cuidado e olhar para o que a lei prevê. Então, essa questão aí, foi a anuência dos outros herdeiros para que o outro morasse lá? Foi ou não foi? Teve um acordo verbal? Teve um acordo assim, claro, de que aquele herdeiro está morando no bem com a anuência dos irmãos? Então, beleza, detenção, aí não pode se transformar em uso capião. Então, mas se não for isso, está morando ali porque é o coitadinho. Gente, não dá. Então, cabe arbitramento de aluguel. E cabe o uso capião também. Se um está se aproveitando sozinho daquele bem e os outros não querem saber, e nessa do proprietário, presunção de abandono, posse prolongada no tempo, animus domini, pronto. Requisitos básicos para uso capião, inclusive administrativa, porque o Código de Processo Civil prevê no artigo 1071 a possibilidade de haver uso capião extrajudicial. E o provimento 65 do CNJ vem também colaborar com o artigo 1071 para prever essa possibilidade de uso capião extrajudicial, que depois eu vou fazer uma live sobre isso, tá? Então, para a gente finalizar aqui a live de hoje, sobre essas polêmicas, como a gente vai fazer, e aí a gente tem que analisar qual é o regime de bens daquele casamento, quem são os filhos, qual foi a data de aquisição daquele patrimônio, em que situação está aquele patrimônio, tá? Se existem dívidas, porque vai ter que pagar a dívida não morre com morto, então a gente precisa analisar todos esses pormenores. Então não é fazer por fazer, eu preciso entender aquilo que eu estou fazendo, eu preciso estudar, porque, meu Deus, as pessoas estão rasas e superficiais, a gente precisa se aprofundar, estudar e fazer da melhor maneira possível, Os segredos da mente milionária, isso aí, os segredos da mente milionária. É muito bom esse livro, E que ele fala sobre exatamente isso, que como eu faço algo é como eu faço tudo. E aí eu posso analisar cada pessoa, como ela é, pelo que ela faz, Porque não adianta eu ser muito boa em um aspecto porque aquilo vai traduzir como eu sou nos demais, Então é isso mesmo, os segredos da mente milionária. Sensacional o livro. E não adianta a gente querer mascarar nada. A gente é o que a gente faz, E eu provo como eu sou pelo que eu faço. E pra gente finalizar aqui, que a gente venha a entender, estudar, para fazer da melhor maneira possível, para orientar os clientes, para que as pessoas não venham a ser prejudicadas, para que a gente possa crescer e ganhar dinheiro, porque dinheiro também faz parte, Não, a gente quer ter o que a gente quer ter o melhor, a gente quer fazer o melhor, a gente quer viajar, quer comer bem, e dinheiro quer proteger a família, a gente quer também ajudar as pessoas, Porque faz parte também. Essa é a verdadeira riqueza e prosperidade, a gente compartilhar o que tem, Muito obrigada, minha querida irmã Cris, todos vocês, um beijo no coração. Terça-feira tem mais live, curtam, comentem e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Beijo, gente!